Todo grande lançamento eu falo que eu vou fazer uma grande maratona. Toda grande maratona eu falo que eu vou começar a fazer 2 semanas antes, a gravar os vídeos 2 semanas antes. E agora faltam 2 dias pra estrear o filme. E eu comecei agora. Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um Pós-Créditos Classics. E vocês já sabem o que está acontecendo essa semana. Quinta-feira estreia Capitão América Guerra Civil. E é claro, eu fiz ali uma maratona de vídeos para Batman vs Superman. E eu vou tentar fazer uma maratona para Capitão América Guerra Civil. A minha crítica sobre o filme sai na sexta-feira. Eu vou assistir o filme na quinta-noite. E enquanto isso a gente vai relembrar o caminho até Guerra Civil, focando nos 2 personagens principais, que é o Capitão América e o Homem de Ferro. E é claro que eu vou começar aqui essa maratona com o primeiro filme do universo Marvel, o filme que começou tudo. Eu estou falando de Homem de Ferro. Se esse é o primeiro vídeo que você assiste aqui no canal, fique sabendo. E se não é o primeiro vídeo, é bom relembrar que eu escrevo para o site Acabou de Acabar. Eu tenho uma coluna semanal lá chamada Além dos Créditos, onde eu falo sobre cinema e música. Nessa semana eu escrevi sobre as trilhas sonoras de super-heróis da Marvel, então tá contextualizado dentro do vídeo de hoje. Confere lá em acaboudeacabar.com.br, a coluna Além dos Créditos tem texto novo toda segunda. E vamos logo falar de Homem de Ferro. Homem de Ferro foi uma aposta ousada e muito legal para começar ali o universo cinematográfico da Marvel. Porque a Marvel não tem as suas 3 maiores franquias, o Homem-Aranha, os X-Men e o Quarteto Fantástico. Então o foco dela para começar o seu universo cinematográfico foi ali pavimentar o caminho para juntar os Vingadores em 2012. Já vou tirar uma coisa do caminho aqui para falar de Homem de Ferro. Robert Downey Jr. Eu não sei o que a Marvel vai fazer no futuro, eu não sei o que ela está pretendendo para a fase 4. Porque Robert Downey Jr. é o intérprete perfeito para Tony Stark e para o Homem de Ferro, consequentemente. Tudo bem que hoje em dia eles pesaram a mão em cima do Tony Stark, ele tá cansando um pouquinho, e o Downey Jr. não saiu do papel do Tony Stark fora dos filmes da Marvel, e isso vai cansando um pouquinho também, mas enfim, ele é um ótimo ator independente disso. E ele está fantástico nesse primeiro Homem de Ferro. Esse filme foi feito para o Robert Downey Jr. brilhar do começo ao fim. O fato do filme demorar quase 1h30 para mostrar o Homem de Ferro em ação de fato, a gente vê ali ele testando os protótipos, tudo. Mas o Homem de Ferro, como a gente conhece hoje, só vai aparecer no filme com 1h17 de filme, mais ou menos. E o fato do espectador ficar entretido durante esse tempo todo, sem se cansar, sem ficar cobrando pelo personagem aparecer, é mérito principalmente do enorme carisma do Downey Jr. Ele tá muito bem nesse filme, ele domina o personagem. Realmente parece, logo nas primeiras cenas, que ele já faz esse personagem há anos, o que é irônico, porque hoje em dia ele tá bem no piloto automático com ele. Eu espero que ele não esteja assim lá em Guerra Civil. E assim, o Robert Downey Jr. ele meio que rouba o filme, mas todo o elenco tá muito bom. Isso é outro ponto muito bacana desse filme, ver como todo o elenco ali tá em sintonia, todo mundo tem química. O Downey Jr. tem muita química com a Gwyneth Paltrow, com o Terrence Howard, né? Eles funcionam muito bem, as interações entre eles são muito boas. Todo o elenco tá em sintonia, isso faz toda a diferença pro filme. E eu falei antes que o roteiro tinha méritos por fazer ali 1h15 de filme sem Homem de Ferro, sem nunca cansar o espectador, e ele tem outros méritos também. O roteiro desse filme ele é muito bom, ele é o melhor ali dos 3 Homem de Ferro. Na verdade, esse filme é o único filme do Homem de Ferro que é realmente muito bom. Mas o fato é que além de desenvolver o personagem muito bem, a gente vai vendo ali o Tony Stark logo no começo ali, sendo um babacão e tudo, e aí ele vai evoluindo, vai se tornando outro cara, e você entende isso. A mudança do Tony Stark, a virada dele, nunca soa algo forçado, é algo que é bem mostrado, é muito bem apresentado no filme. Então, além de apresentar o personagem de forma muito eficiente, eles te fazem acreditar no super-herói. O filme ele tem toda aquela vibe de quadrinhos, né? Ele é bem diferente, por exemplo, de um outro filme de super-herói que saiu no mesmo ano, que é o Batman Cavaleiro das Trevas. Mas ao mesmo tempo que ele tem toda aquela vibe de quadrinhos, ele também tem um senso de realismo. Ele se importa em fazer você acreditar que aquela armadura poderia existir, que alguém muito inteligente poderia criar uma armadura daquela e sair combatendo vilões por aí. E tanto os roteiristas quanto o diretor, o Jon Favreau, eles têm todo esse cuidado de tornar o personagem incrível, de aproximar o personagem do público. Tecnicamente o filme é excepcional, os efeitos visuais são muito bem utilizados, eles nunca pesam no filme. Na verdade, tem uma cena só que eles pesam, que é o maior problema do filme, que eu vou falar daqui a pouco, mas na maior parte do tempo eles são muito convincentes. Tem uma coisa que normalmente eu não
aponto em filme de super-herói, mas eu preciso apontar nesse. O design de produção do filme é muito legal. Eu pirei com a cena ali dele criando a armadura, né? E ele cria um holograma em 3D assim, ele vai virando holograma e pegando as coisas e jogando uma lixeirazinha assim. Eu só precisava falar isso, que eu achei sensacional desde a primeira vez que eu assisti. Revendo o filme agora, eu continuo achando muito bom. Depois que o personagem se estabelece e o filme parte pra ação, as sequências de ação são também muito bem feitas, muito bem dirigidas, né? Toda aquela primeira sequência de ação do Homem de Ferro, que ele vai lá salvar os civis no Oriente Médio, aí tem a luta ali com os F-22, é toda muito bem feita, é muito bacana e consegue misturar de forma muito eficiente algo que acabou se tornando uma marca dos filmes da Marvel, que é a ação e o humor, né? Toda aquela sequência dos F-22, ela é muito divertida exatamente por causa disso. A trilha sonora do filme é incidental até que passa batida, mas tem as músicas. E um filme que começa com AC/DC tem poucas chances de dar errado, realmente, né? Porém, nem tudo são flores pro Homem de Ferro. Dos 3 pontos mais importantes que eu prezo no filme, que é a direção, o roteiro e o elenco, tem um ponto que o roteiro acaba pecando. Eu elogiei muito o roteiro até agora e realmente, na maior parte do tempo, ele é muito eficiente. Mas depois que o Homem de Ferro aparece, parece que os roteiristas eles entraram numa armadilha, né? Porque eles focaram tanto em apresentar o Tony Stark que depois que o personagem está plenamente desenvolvido, lá para 1h30 de filme, ficou a sensação de que eles não sabiam muito bem o que fazer, porque eles fizeram toda aquela história que é muito boa, e aí de repente eles lembraram, putz, mas a gente não desenvolveu nada o vilão, né? A gente praticamente não apresentou direito o Obadiah Stane. O que a gente faz agora? Joga ele transforma ele num mega vilão de uma hora pra outra no terceiro ato do filme. E é exatamente isso que eles fazem. O maior problema do filme, infelizmente, o Jeff Bridges é um excelente ator, não queria dizer isso, mas o maior problema do filme é o personagem do Jeff Bridges, que é completamente desperdiçado nesse filme. Ele não tem desenvolvimento, ele não é apresentado, ele simplesmente está ali o tempo todo e de repente ele deixa de estar ali, de ser simplesmente uma peça no meio do filme todo e vira um mega vilão, megalomaníaco maluco. E é bizarra essa transição do personagem dele, ele de mega coadjuvante para super vilão. É muito ruim, é muito forçada, o que é triste porque o Monge de Ferro ele não é um vilão muito forte do Homem de Ferro, mas ele poderia ser um personagem interessante, afinal eles tinham um baita ator nas mãos, poderiam ter trabalhado o personagem muito melhor. É complicado realmente em filmes de origem como esse, você conseguir trabalhar o herói e o vilão de uma forma eficiente. Normalmente o vilão ele acaba ficando meio desfalcado por causa do herói. É assim, por exemplo, com um dos vilões de Batman Begins, do Christopher Nolan. O Ra's al Ghul ele é muito bem desenvolvido, porque o herói puxa ele, porque os dois eles têm essa ligação, mas o espantalho ficou meio solto ali na história. Ele é um vilão até interessante, o conceito dele é interessante, mas fica meio solto ali na história. De todos esses filmes de origem que eu lembro assim, né, desses filmes tradicionais de origem que a gente vê ali todo o desenvolvimento do personagem até ele virar o herói, acho que o único que consegue até desenvolver herói e vilão na mesma medida é o Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha do Sam Raimi, que desenvolve o Norman Osborn, né, até ele virar o Duende Verde, e o Peter Parker até ele virar o Homem-Aranha de uma forma bem bacana. Mas no Homem de Ferro eles caem nessa armadilha, né, eles desenvolvem perfeitamente o Tony Stark, porém você não dá a mínima pro vilão, pro Obadiah Stane, você não consegue ligar pra ele em momento nenhum. Quando ele vira o Monge de Ferro, aquela armadura gigante, você não consegue sentir a ameaça, o que acaba prejudicando muito a luta final. O grande clímax do filme, a luta entre o Homem de Ferro e o Monge de Ferro, acaba sendo uma luta extremamente genérica e esquecível. Eu falei que os efeitos visuais do filme são muito bons, são muito convincentes e são bem utilizados, mas nessa cena é basicamente uma cena genérica com um show de efeitos visuais vazios, é um clímax extremamente bobo e um vilão extremamente fraco, o que acaba prejudicando um filme que tinha sido tão bem trabalhado até aquele momento. Apesar desses defeitos, pra mim, Homem de Ferro é ainda hoje um dos melhores filmes de super-herói do cinema e um dos melhores filmes de origem de super-herói do cinema. É um filme muito bem feito, que desenvolve perfeitamente o personagem. Não é à toa que as pessoas ficaram num hype tão grande com o Tony Stark, é porque além do filme dele ter sido o primeiro, é um filme que constrói perfeitamente o seu personagem principal. Quando chega ali nos Vingadores, o personagem que a gente conhece melhor é o Tony Stark. Então, por causa disso, pela sintonia perfeita do elenco, pelos efeitos visuais que na maior parte do tempo são bem utilizados e por fazer a gente acreditar no Homem de Ferro do começo ao fim do filme, Homem de Ferro de 2008 é um filme nota 8,5. E
este foi mais um Pós-Créditos Classics. Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que você acha de Homem de Ferro, porque eu vou ficando por aqui. A maratona continua até quinta-feira. Até o próximo vídeo. Falou!